pessoal, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com vocês? Vocês têm assistido às videoaulas, feito as atividades direitinho? Eu acredito que sim. Então, eu confesso que eu estava morrendo de saudade e voltei aqui para lecionar videoaulas de língua portuguesa para vocês. Dando continuidade ao que a professora Adriana já tinha passado para vocês, hoje nós não temos uma correção, hoje nós temos um conteúdo novo. Mas também que vocês já tiveram algum conhecimento prévio deles, vocês já tiveram contato com esse tipo de conteúdo. Vamos lá? Nós vamos falar sobre substantivos, né? Que é uma classe de palavras que nomeia seres em geral, objetos, fenômenos, lugares, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados. O que é? Ele pode ter feminino ou masculino, né? Quanto ao gênero. Quanto ao número, ele pode estar no singular ou plural. E grau, ele pode estar no aumentativo ou diminutivo. Eles possuem também algumas classificações que nós vamos ver aqui. Então, prestem atenção. Combinado? Olha lá, quando o substantivo é comum, quando ele é próprio. Quando ele está escrito com a letra maiúscula. Sim, o substantivo próprio tem que estar escrito com a letra maiúscula. Mas o substantivo comum também, às vezes, está escrito com a letra maiúscula quando ele inicia uma frase. Quando ele inicia um título, né? Vamos ver aqui. Substantivo comum é um nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou objetos. Costuma vir em letra minúscula, mas também se estiver iniciando, como eu falei, frase ou título de algum texto, ele é com letra maiúscula. Exemplos: sofá, café, amor, partida, livro, mar, lua e uma imensidão, uma infinidade de outras palavras. O próprio é um nome que se dá especificamente a algum ou alguns indivíduos, objetos ou um grupo deles. Nome de cidades, de pessoas, de ruas, de países, marcas de roupas, de brinquedos, de eletrodomésticos, de carro e outros, tantos por aí. Também, gente, ele pode ser concreto ou abstrato. O concreto, ele tem existência própria. E o abstrato, ele precisa de uma outra para existir. Vamos ver direitinho aqui? Concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser, como eu falei aqui. Nesse caso, o pensamento apresenta sua existência como própria independente de outra. Por isso, o substantivo concreto pode ser real, imaginário ou imaterial, porque ele não precisa do outro para existir. Alguns exemplos, ó. Professor, caneta, gato, fogo, enchente, dragão, unicórnio, anjo, Deus, monte. Deus está com letra maiúscula. E é concreto? É, porque ele existe. Primitivo. A própria palavra já está falando de primeiro. Então, é aquele que não se origina de outro nome. Ele costuma dar origem a outras palavras. Coloquei 3 exemplos aqui, ó. Pedra, pão e vidro. Aí já o derivado, olha a palavra derivado, ele derivou de outro primitivo. No caso aqui, olha, pedreiro, derivou de pedra. Padeiro, de pão. Vidraçaria, de vidro. Vocês estão compreendendo? Mas vocês também têm a liberdade de retornar, né, o vídeo quantas vezes for necessário. Eu falei do outro aqui, eu tinha me esquecido de falar que eu falei do concreto, né? Agora eu voltei aqui para falar do abstrato, que são os que indicam qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres. Eu falei que o concreto, ele tem existência própria, né? Agora, já o abstrato, ele precisa do outro para existir. Olha aqui um exemplo. Inteligência, felicidade, tristeza, alegria, são substantivos abstratos, tá? E também agora nós vamos para o simples e o composto. A própria palavra simples, já está falando, né? Simples, um só. Ele possui apenas um radical. É formado por apenas uma palavra. Alguns exemplos aqui, olha. Xícara, vaso, polvo, pessoa, tédio, santa, etc. Uma outra infinidade de palavras. E o composto? Quando a gente observa essa palavra composto,
a gente fala assim de muita coisa junta, uma composição. Então, ele é formado por mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra. Vamos ver alguns exemplos. Alguns, gente, têm hífen, outros não têm o hífen e outros perderam o hífen depois do novo acordo ortográfico, mas continuam sendo substantivos compostos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, paraquedas, segunda-feira tem o hífen, né? Girassol, guarda-roupa tem o hífen. Antissocial é um caso do novo acordo. Tinha hífen, perdeu e juntou, continuou sendo um substantivo composto. Louva a Deus, etc. Por quê? Porque tem uma infinidade, uma imensidão de outros substantivos compostos na nossa língua portuguesa. E o coletivo, gente? Quando a gente lembra de coletivo, a gente lembra de muitas coisas, né? E é isso mesmo. O substantivo coletivo é aquele que, mesmo estando no singular, ele dá uma noção para a gente de um conjunto de seres ou objetos da mesma classificação, a mesma ideia. Ele vai representar uma ideia múltipla de indivíduos, de objetos, mesmo estando no singular. Por exemplo, vi uma esquadrilha no céu. Esquadrilha fala de um conjunto de aviões. A alcateia atacou a aldeia. A alcateia é um conjunto de lobos. E nós temos, gente, também na nossa língua portuguesa, uma infinidade de substantivos coletivos. Nós vamos ver alguns aqui, olha. Deixei alguns aqui para vocês. Quem for esperto aí, ó, copia no caderno, tá? Para memorizar. Eu vejo que aqui faltou conjunto de animais de uma região, que é a fauna, e vegetais de uma região, que é a flora, que é também muito importante. E observem, gente, que ele está no singular, mas ele vai indicar um conjunto de seres ou coisas ou objetos de uma mesma espécie, tá bom? E gênero, gente? Quando a gente fala de gênero, a gente fala de masculino ou feminino, né? Vamos ver aqui. Ao falarmos de gênero do substantivo, é importante sabermos que se trata de masculino ou feminino ligado a seres como pessoas, objetos, animais, entre outros. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. O menino, a menina, tem o e a, né? Mas menino e menina, então tem o masculino e o feminino. O cão, a cadela. O rei, a rainha. Percebemos que houve uma mudança tanto no artigo, né? O e a, vocês já estudaram, mas nós vamos retomar essa classe de palavras, quanto ao substantivo, menina, cadela, rainha. Então, eles são chamados de substantivos biformes. Por quê? Eles possuem as duas formas, para o masculino e para o feminino. Vamos ver mais? Mas há algumas particularidades em que o substantivo só tem um gênero, permitindo, portanto, que a gente atribua a eles a palavra macho ou fêmea para a gente saber se é feminino ou se é masculino. Eles são chamados, gente, olha aqui, eu deixei em amarelo para vocês visualizarem e memorizarem. Substantivos epicenos, tá? Eles referem-se a animais. Baleia, macho e fêmea. Cobra, macho e fêmea. Jacaré, macho e fêmea. Onça, macho e fêmea. Papagaio, macho e fêmea. E existem também uma outra infinidade deles. Agora, atenção nesse aqui, gente. Existe também um outro tipo de substantivo que possui apenas uma forma, para o masculino e feminino. Portanto, a gente pode colocar antes dele artigo, adjetivo ou pronome para a gente identificar o sexo, feminino ou masculino. Ele se chama comum de dois gêneros, o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista, o dentista, a dentista, e assim sucessivamente. São vários casos de substantivos comuns de dois gêneros. Não podemos nos esquecer daquele substantivo que não permite nem o uso do artigo para diferenciarmos o masculino do feminino. Ou seja, temos que atribuir a mesma palavra para os dois casos. Vamos prestar atenção aqui. Também deixei em amarelo para melhor visualização e memorização.
Eles são chamados de sobrecomuns. Como, por exemplo, a palavra pessoa. Chegou a pessoa. Se for a, você já sabe que está esperando, né? Ou se for uma pessoa. Mesmo assim, você tem que saber antes, ter um conhecimento prévio de quem você está esperando, para saber se é do sexo masculino ou feminino. Porque esses substantivos sobrecomuns, existe uma forma apenas para os dois gêneros, masculino e feminino. Chegou o cliente. Não. Chegou um cliente. Não é sobrecomum, porque eu posso falar o cliente, a cliente. Aí não é. Mas se eu falar a vítima, como que eu vou saber se é masculino ou feminino? Eu vou ter que chegar lá perto para ver, né, essa vítima, se é um homem ou se é uma mulher. Então, tem uma infinidade também de substantivos sobrecomuns para a gente memorizar vítima, o cadáver. Para eu saber o que é, eu vou ter que ir lá fazer autópsia ou ir no velório para ver o que é. Então, atentem aí aos substantivos sobrecomuns também, que eles têm um grau de dificuldade maior um pouquinho. E eu estou deixando aqui umas atividades para vocês fazerem no caderno, tá? São 3 atividades, mas vocês não conseguindo fazer, põe um pontinho de interrogação para na próxima videoaula a gente voltar corrigindo. Não adianta vocês copiarem a correção só, porque aí não vai haver aprendizado. Vocês concordam comigo? Então, façam. Caso não consigam fazer, marca um xizinho. Caprichem na letra, tá, gente? Quando nós retornarmos, eu vou ver isso tudo aí. O primeiro, vocês vão dar o feminino dos substantivos que estão aqui abaixo, né? Conde, frade, patrão e herói. E o número 2, vocês vão marcar alternativa em que todos os substantivos têm só um gênero gramatical. É o caso dos sobrecomuns, né? Vocês vão marcar aí a alternativa que for correta. Voltem à videoaula, assistam para vocês conferirem. Como eu falei, os sobrecomuns ele tem um grau maior de dificuldade. E esse aqui, olha, também o bom aluno, né, copia tudo para ficar com o caderno completo. Porque só a resposta fica uma coisa muito abstrata, né? Como que você colocou só a resposta aqui? Do que se trata? Complete as frases com substantivos comuns de 2 gêneros, que são aqueles que eu falei para vocês que a gente pode colocar artigo, pronome ou adjetivo antes, para saber se é feminino ou masculino. Ou Tananã usou todo o seu talento na representação da peça teatral. Vocês vão usar um desses aí. Depois, a, né? Então, tem os artigos o e a aí para designar o sexo, feminino ou masculino. Não deixem de fazer, tá bom, gente? Eu confio em vocês, tá? Além dessas 3 atividades que serão feitas no caderno, eu estou deixando também 2 páginas do livro de vocês, que são textos. Leiam o texto direitinho. Caso haja alguma palavra de difícil compreensão, vá ao dicionário, consulte, registre em seu caderno para ampliar o vocabulário de vocês, para vocês continuarem fazendo aqueles textos maravilhosos que só vocês sabem fazer. E as atividades estão na página 56, 57 e 58. São atividades simples também, mas como eu já falei, caso haja dificuldade, põe um xizinho para a próxima videoaula a gente voltar corrigindo. Tá certo, turma? Então, até a nossa próxima videoaula. Eu estou deixando aqui um abraço virtual carinhoso para cada um de vocês. E lembre-se, juntos no caminho certo.